Quando se fala na política econômica relacionada à organização, por vezes há necessidade de se atribuir a nacionalidade da empresa algumas particularidades de regime para fins de circunscrever certos setores da atividade econômica aos nacionais. Assim, não se está aqui a falar agora da nacionalidade dos capitais, fala-se na nacionalidade da empresa. E a nacionalidade da empresa vai comparecer no texto constitucional no que toca a determinados setores que serão interditos à atuação de estrangeiros. É o caso preciso da mineração. Parágrafo 1º do artigo 176, aliás, tanto em relação à mineração quanto à exploração de mananciais hidráulicos, inclusive para fins de produção de energia, parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição reserva a brasileiros ou a sociedades constituídas no país de acordo com a respectiva legislação e com sede e administração neste. Ou seja, somente empresas brasileiras podem desempenhar essa atividade. Pode haver participação de estrangeiros no respectivo capital? Pode. Entretanto, o controlador haverá de ser brasileiro. E mais, terá de ser uma sociedade controlada por brasileiro, constituída de acordo com as leis do país, com sede e administração neste, ou seja, uma sociedade que seja controlada por um brasileiro, mas tenha a administração no exterior, não poderá, evidentemente, desempenhar as atividades a que se refere o parágrafo 1º do artigo 176. E ao setor, pois, que se reserva a agentes brasileiros, sejam agentes privados, sejam empresas estatais, mas sempre brasileiros. Também entra em questão o setor relacionado à comunicação social. Este setor está reservado a empresas brasileiras. Antes havia uma interdição à presença do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social. Atualmente, por força da emenda constitucional número 36 de 2002, a nacionalidade passa a ser da empresa, não se exige mais a plena nacionalidade do capital. E a questão da nacionalidade da empresa também poderá colocar-se no âmbito da legislação ordinária
em relação a certos setores que se entendam tão essenciais que não possam ser explorados por estrangeiros. Claro que aí se dirá, mas uma vez cortado o artigo 171 da Constituição de 1988, ainda pode ser estabelecida uma reserva de atividades nacionais em face da Constituição brasileira? Responde-se sim. Por quê? Porque na vigência das constituições anteriores era possível estabelecer tal reserva. E jamais foi pronunciada a inconstitucionalidade por agressão à isonomia nesses casos em que foi estabelecida a reserva. E não faltaram pareceristas para sustentar a inconstitucionalidade à época. Não tenho notícia de nenhuma decisão proferida pelos tribunais que tenha pronunciado à época a inconstitucionalidade da exclusão de empresas estrangeiras em setores que foram reservados pela própria legislação infraconstitucional. E no que toca especificamente ao setor da saúde, embora o parágrafo 3º do artigo 199 interditasse expressamente a presença de empresas estrangeiras, a Lei 13.097 de 2015, ao modificar a lei do SUS, tornou a exceção, excetuadas as hipóteses previstas em lei, em regra, ou seja, passou a admitir plenamente a presença do capital estrangeiro neste setor. Não só do capital, como da empresa estrangeira nesse setor. É interessante verificar-se que a questão da nacionalidade da empresa também vai ser determinante no sentido de se identificar o respectivo poderio econômico. Isto já foi visto no último ponto da parte geral. E por quê? Justamente porque a nacionalidade da empresa vai indicar qual o feixe de direitos e deveres a que ela está submetida. O número maior ou menor de restrições a que ela se submete. E a ideia da empresa transnacional vai justamente ser o momento em que a engenharia jurídica irá praticamente colocar os ordenamentos jurídicos numa condição de dificuldade de alcançarem
a conduta dessas empresas. Também se deve ter em consideração o dado de que a questão da nacionalidade da empresa muitas vezes se vai estabelecer mediante a constituição de instituições que sequer vão assumir personalidade e, entretanto, irão atuar com interesses próprios, voltadas a atingir um objetivo comum. É justamente o momento em que vão comparecer formas como os consórcios, que estão inclusive disciplinados na Lei das Sociedades Anônimas, formas como as joint ventures, e que muitas vezes irão caracterizar-se como sujeitos a que, entretanto, a legislação vai negar personalidade. Será bem identificável o respectivo interesse. E por que eu estou aqui tratando deste tema no campo da nacionalidade? É porque muitas dessas joint ventures são realizadas entre empresas de nacionalidades distintas para operarem no território de um determinado Estado soberano. Durante a Guerra Fria, foi muito comum isso acontecer. Até se falava em empresas transideológicas por conta disso. Porque muitas delas fizeram joint ventures que operaram nos territórios sob a influência soviética. Então, o tema da nacionalidade da empresa vai colocar-se como um dos capítulos importantes da organização, justamente no sentido de se identificar quais empresas serão legitimadas a explorar determinadas atividades que ou a Constituição ou a legislação, por tal ou qual motivo, reservou aos nacionais. Para mostrar-se que reservar aquele setor ao nacional agrediria o princípio da isonomia, tem-se que indicar onde é que estaria a irrazoabilidade da discriminação. Por que aquele setor, se fosse explorado também por um estrangeiro, não iria comprometer algum daqueles valores sensíveis que a reserva ao nacional determina?